Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje, ela vai falar sobre propósitos. Você acredita que Deus tem propósito em todas as coisas e há tempo para todas elas? Vem com a gente nessa, bora! É isso aí, meu povo, começamos mais um episódio. Hoje estamos aqui com a nossa irmã Athalie Martins. Você tá bem, irmã? Tô bem, graças a Deus. Como é que foi o seu dia? Hoje foi bem, graças a Deus, foi uma bênção, correria de sempre mais, Senhor da graça. Vou nem falar, eu ia perguntar se foi corrida ou não, porque é vontade técnica, entendeu? Então, vocês contem aí quanto é que tá já. Tá? Só tem um que foi tranquilo. Não sei o que ele faz, quem mora em São Paulo é correria, o negócio é doido. Verdade. Mas é isso aí. Antes da gente começar, se você confia no nosso conteúdo, curte esse vídeo agora. Pra você não esquecer, deixa o seu like. É só você apertar no joinha, tá aqui embaixo, é bem facinho. Parece que é simples, mas o YouTube entende que esse vídeo é relevante e começa a passar ele pra frente. Faz mais ainda, comenta, deixa a sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, o que você tá achando do conteúdo, faz isso, comenta. E outra coisa, compartilha esse vídeo. Compartilha com seus amigos, com a família, coloca aí nas suas redes sociais, nos segue lá também no Instagram e você vai ser muito abençoado com esse conteúdo. Então bora começar. Se apresenta pra gente, Athalie, quem é você? Bom, gente, como já fiz, meu nome é Athalie, eu tenho 19 anos, eu basicamente nasci na igreja, sou de berço evangélico, meus pais são pastores. Foram ungidos a pastores, acho que já faz uns 2 anos, se eu não me engano. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Sou nascida em berço evangélico, mas eu posso dizer que eu conheci verdadeiramente quem era Jesus quando eu tinha os meus 15 anos. Porque quando a gente nasce assim no berço evangélico, a gente acaba criando meio que uma rotina, não sei se eu posso dizer desse jeito. É um comodismo, né? E aí a gente fica habituado com aquilo. Aí vai seguindo a vida do jeito que acho que deve ser dentro da igreja, né? Mas depois que eu fiz 15 anos, na verdade, foi quando eu conheci Jesus, que a gente teve um culto na igreja que a gente congregava, que foi o aniversário da igreja, no caso. E aí um pastor de fora, nunca tinha visto ele, e ele falou que Deus ele queria me usar grandemente, mas que eu precisava tomar uma posição na minha vida. E aí ali eu descobri que a vida que eu estava levando dentro da igreja não era verdadeiramente aquilo que Cristo queria para mim, né? Sim. E aí a partir desse momento eu comecei a me aprofundar mais em Jesus, mais em ter um relacionamento com Deus. E aí as coisas foram fluindo, graças a Deus. Isso aí. É uma grande verdade e é um grande problema isso também, né? Porque tem aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Uhum. Só que no cristianismo não funciona assim, né? É verdade. E só que a gente muitas vezes cria os filhos achando que filho de crente, crente é. E eles não são evangelizados. Eles nascem ali na igreja e vão vivendo, vão levando a vida, vão levando até... E o que acontece muito? Muitos se desviam quando chega na idade da adolescência, que é a idade da confusão, né? Da mente abrindo e tudo mais. Uhum. E que vai vindo muitos atrativos do mundo também. As pessoas, os adolescentes, no caso, vão ficando mais... como pode dizer? As coisas do mundo parecem ser bem mais chamativas do que aquilo que está dentro da igreja. E acaba chamando mais atenção e eles ficam, não, acho que isso aqui não é pra mim, acho melhor eu ficar lá com o pessoal lá de fora, que é mais divertido, mas a gente sabe que não é assim, que a alegria que o mundo tem pra nós é passageira, né? E o jovem nessa idade ele começa a ficar doidão, né? Ele acha que ele é o dono do mundo, a pessoa mais sábia do universo, ele já não quer mais escutar ninguém e assim vai. Aí ele pega a opinião dele ali e vai. Por que eu tô falando isso? Porque se a opinião dele nessa idade for Cristo, ele vai conseguir alcançar muitas pessoas. Sim, e essa é o que a gente tenta fazer trabalhando com jovens, né? Alcançar jovens, alcançar pessoas, falar a língua deles, para que eles entendam e conheçam Jesus de verdade, né? Sim.
Eu acredito assim que, eu não sei, mas depois desse dia, desse pastor que ele falou pra mim, eu nunca tinha aceitado Jesus, no caso, né? Porque eu já tava na igreja, já nasci lá, já tava lá, tava fazendo tudo. E aí um belo dia, acho que, se eu não me engano, eu acho que foi num culto das crianças que teve lá, que a gente estava falando sobre gênero, né? E aí, no final do culto e tudo mais, uma das tias da escolinha foi e abriu a oportunidade para as crianças aceitarem Jesus. Só que eu falei, eu não vou lá na frente, né? Com aquele monte de criança, eu não vou lá. Aí eu fui lá aprofundar a igreja, aí eu falei, que Deus, nossa, e isso ele tinha queimado muito naquele dia no meu coração. Você nunca aceitou a mim, no caso, né? Essa, né, Jesus, que a gente tem que aceitar Jesus tem que aceitar a gente, né? Mas nessa questão, você nunca abriu um espaço de verdade no seu coração para me receber. Por que não agora? Eu falei, agora? Tá bom. Aí eu fui lá para trás da igreja, pro fundo da igreja, e ali eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida a partir de hoje para sempre. Eu te recebo. Aí eu fui repetindo lá a oração que ela estava fazendo com as crianças. E desde esse dia eu falei, nossa, acho que foi uma coisa assim bem surreal. Muito legal isso. Muito legal porque é o próprio Deus que convence, Ele que toca, Ele que impulsiona. Porque é justamente isso, cara. A gente precisa largar de mão do comodismo e falar, eu quero viver Jesus, eu preciso viver Jesus. E nós vemos crianças fazendo isso, e por que eu não vou fazer? Então essa é uma coisa muito legal de falar. E por que eu gosto de falar isso? Porque eu também era assim, quase assim. Eu meio que não nasci a gente chama de berço evangélico, né? No berço evangélico. Quando eu nasci pequenininho, minha mãe era da igreja, mas eu bem pequena, ela saiu, então eu não tinha muita referência de igreja. Então eu falo que eu não nasci. Só que eu era aquele jovem, sabe aquele jovem? Não faz nada de errado, tô aqui tranquilo, não faço nada aqui, tranquilo. Então não tem porquê na nossa cabeça eu crer em Jesus. Para quê? Se eu já faço tudo certo. E por que eu gosto de falar isso? Porque existem muitas pessoas assim, inclusive pode estar assistindo a gente agora, que eles se perguntam por que eles têm que seguir Jesus se eles já fazem tudo. Eu sou uma pessoa boa pra quê? Exatamente, mas aí é que tá, né? Ninguém é bom. Ninguém é bom e todo mundo precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. E como que foi o início, depois dessa sua experiência? Como que foi caminhar com essa perspectiva, esse olhar diferente? Olha, eu vou te dizer que foi bom, mas não foi fácil, porque são muitos desafios que a gente enfrenta, muitos altos e baixos, né? E o mundo, querendo ou não, com seus muitos atrativos, suas coisas boas, né? Chamando a nossa atenção. Muitas vezes eu me deixava levar pelas coisas, mas eu ficava, não, Jesus, eu sei que isso não é o que o Senhor quer pra mim, eu sei que eu preciso mudar a minha conduta, o meu estilo de vida. E por mais difícil que seja, eu preciso permanecer firme. Então, eu buscava conselhos, assim, mais com os meus pais, né? Porque, no caso, eram as únicas pessoas em que eu podia me aconselhar normalmente. E também porque nesse período, na verdade, nesse período também foi complicado também, porque a gente tinha perdido meu tio e tudo mais, que era o irmão da minha mãe, no caso. E aí foi uma época que a gente estava bem abalado assim. Eu fiquei, mas por quê? Por quê? Aí, no decorrer desse tempo, foram, como pode dizer assim? Tem gente que eu fico nervosa pelas câmeras. Relaxa, muitas câmeras, né? Muitas câmeras. Muitos ângulos. Mas foram momentos muito bons, mas momentos de assim, em relação a mim e a minha carne, assim, o espírito e a carne. Tem aquele louvor que fala liberta-me de mim e tudo mais. Sim, eu sei. Gente, esse louvor dessa época, nossa, eu tava ouvindo ele tantas vezes, eu falei, Jesus, nunca vi um louvor fazer tanto sentido na minha vida. Não só você, né? Tava toda a igreja que você ia, você está falando de 3, 4 anos atrás, né? Toda a igreja, todo vídeo no Facebook, nossa, só dava essa música. Só dava essa música, é pra mim, né? Tudo bem.
Aí eu toda vez no meu secreto falava, Jesus, eu quero ser alguém diferente, eu não quero ser algo aqui e lá fora eu ser uma coisa totalmente diferente. Eu quero que as pessoas realmente vejam em mim o brilho do Espírito Santo. Eu quero ser realmente, o que a tua palavra fala, o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero trazer a luz aonde há escuridão, eu quero trazer o sabor aonde não tem, que é a tua palavra que a gente sabe. E o Senhor, Ele foi me moldando, foi me lapidando, tanto na questão assim de vergonha, porque eu tinha bastante vergonha na questão de ministrar louvor, na questão da dança. Na dança nem tanto, mas eu tinha um pouquinho assim, mas na ministração do louvor eu tinha mais. Até hoje eu tenho, mas é mais escondido. Fica mais fácil de lidar. E o Senhor, Ele foi lapidando isso em mim, e aí eu fui me aprofundando mais em Deus, e buscando mais. E o Senhor, Ele tem sido tão maravilhoso que hoje eu e minha família, nós congregamos na Batista. E o Senhor, na verdade, a minha mãe fala, né? O Senhor te deu dons para você aprender a tocar instrumentos, então vai. Só que eu fui embaixo daquilo que ela falava, né? Mas, assim, aprendi a tocar o violão, aprendi do meu jeito e fiquei lá 3 anos sem... De vez em quando eu ia lá e aí meu pai, cadê o violão? Vai tocar o violão, não sei o quê. Aí eu fiquei, aí tem uma vez, se você não pegar, eu vou dar o violão. Aí eu, não ia agora. Aí tá, aí a gente entrou pra Batista. Quando a gente entrou pra Batista, deu acho que 2, 3 meses, eles já me colocaram pra louvar. Falei, que maravilha. E já colocaram eu pra tocar também. Eu falei, se não for... Isso que eu não aprendi no tempo que agora vai. Não tem como não aprender, pode correr. Aprende ou aprende, não tem essa. E graças a Deus, com toda essa família nova que a gente recebeu, eles me ajudaram, eu tive muito apoio também do pessoal do louvor, que eles me incentivaram bastante. E hoje em dia, não digo que eu sou fera no violão, mas o que eu deixei de aprender naqueles 3 anos que o Espírito Santo me deu ali a oportunidade, ele me trouxe mais uma oportunidade de eu aprender. Tem um mas... violão ali, você quer tocar? Não, obrigada. Não, mas é isso aí, é assim mesmo. O importante é a gente... Deus, ele é misericordioso, né? Ele dá várias oportunidades o tempo todo. A gente precisa se posicionar pra seguir nessa. Sim. E a timidez, meu, é muito complicado, porque eu sou tímido, não parece, mas eu sou tímido, entendeu? Agora que você fica mais tímido ainda quando você fala que é tímido, né? Verdade. Mas eu era muito mais, né? Tipo, não consegui fazer as coisas, não consegui falar, e eu percebi que a nossa timidez, ela só vai embora quando a gente coloca algo mais importante a fazer. Ou alguém mais importante de qual a gente está falando. Igual, quando a gente está falando de nós mesmos, nós ficamos com vergonha, ficamos tímido, aquilo lá. Só quando a gente fala de Jesus é completamente diferente, porque Ele toma um lugar na nossa vida. Sim, e aí a gente consegue dar esse passo a mais. E conta mais pra gente como é que foi. Olha, vou falar mais agora da parte do louvor. Eu antigamente eu me sentia muito, como pode dizer, forçado, mas não é a palavra certa. Não sei. Obrigação também não era, mas eu não me sentia assim, não era algo que eu fazia por livre e espontânea vontade. Você fazia por livre e espontânea pressão. Mas eu digo assim, não pelos outros, mas eu acho que mais por mim, porque eu chegava a me cobrar tanto de eu ter que fazer, de eu ter que estar ali, então você tem que me ensinar, porque aquilo acabava não sendo mais tão não surgia de uma forma tão natural assim, tão leve, com paz. E aí, quando eu entrei na Batista, foi totalmente diferente. Eu não... eles, assim, vai no seu tempo, a gente vai ficar aqui, se precisar de ajuda, a gente tá aqui pra te ajudar e tudo mais. E eu já fiz parte do Ministério do Louvor lá da outra igreja que a gente era, mas foi por pouquíssimo tempo, porque lá, no caso, a gente podia entrar com 12 anos no louvor, desde que a gente estivesse aprendendo a tocar algum instrumento. Só que na época eu não entendia tanto também, porque como o pessoal lá era bem mais velho do que eu, então eles não direcionavam muito, tipo,
o aprendizado, o que era realmente estar ali no Ministério de Louvor pra mim. Porque como eles já estavam lá, já estavam acostumados, adaptados com tudo aquilo, já sabiam. Então, eu só tava ali indo nos ensaios, aí chegou uma hora que eu falei, pai, eu não quero mais participar não do louvor, não me sinto bem, eu não acho que tá fazendo bem pra mim estar ali. Eu prefiro, se o pastor um dia me der uma oportunidade, eu vou, louvo, mas ali e foi ali que eu não queria mais fazer parte do Ministério de Louvor. E aí quando eu cheguei nessa nova igreja, na Batista, foi algo assim, eu já cheguei assim, não quero fazer parte do Ministério de Louvor, eu quero ficar aqui no meu lugar, se quiser me dar oportunidade, amém, mas eu não quero estar lá fazendo parte do Ministério de Louvor, eu quero ficar aqui apenas recebendo o que o Senhor tem para me dar. Mas aí um dia o Senhor me deu algo assim, não, você tem que ir para lá, é para você, o que você está fazendo aqui? Você tem que estar lá, ali é o seu lugar. Eu falei, tá bom, né? Amém, Jesus. Não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada? Não posso falar mais nada, não posso dizer nada do contrário. Tá bom. Aí, o Senhor, ele foi me dando capacidade, ele foi aperfeiçoando os meus dons, tanto na parte dos instrumentos, quanto na parte da voz, assim. Você toca mais instrumentos? Por agora, estou aprendendo a tocar teclado. Teclado é da hora, hein? A maior parte eu aprendi sozinha. Aprendi tudo errado, os dedos, né? Tudo errado. Aí depois que comecei a fazer aula, aí teve uma desintoxicação. Tive que aprender a fazer tudo de novo. Mas da forma certa. Aí, graças a Deus, hoje em dia, não tem muito tempo. Acho que tem uns 4 meses. Sabe que o tecladista é o mais chato da banda, né? É o que sabe tudo, é o mais inteligente, é aquele cara que sabe as notas, tudo, é aquele cara que fica olhando feio quando erra. Eu não sou essa pessoa, porque eu não entendo muito, mas quando eu começar a entender, se prepare. Aquele cara que olha a torta aqui, tá aqui já... Olha. Não, mas... Hoje eu sinto que... Eu sei que estar ali no louvor é algo que faz parte de mim, é algo que eu faço com muito prazer pro Senhor. Adorar, louvar é uma coisa que, se eu não consigo falar, não, Jesus, eu vou cantar, porque agora eu não consigo falar, mas eu sei que se eu cantar, pelo menos cantar aquilo que eu estou sentindo, eu sei que vai chegar pro Senhor de uma forma totalmente diferente, e eu creio que o Senhor vai receber. E isso o Senhor, ele foi me abençoando muito. Muito legal. Você tem alguma experiência assim que você, em algum momento, no louvor, na adoração, que você lembra? Alguma música que você ministrou, que você fala, esse dia eu senti isso, ou Deus fez aquilo, tem algo parecido? Olha... É difícil achar essas coisas, né? É problema do convidado, entendeu? Não é problema meu. Deixa eu pensar aqui. Se eu não me engano, acho que a primeira vez que eu de fato ministrei o louvor, que foi assim, o Espírito Santo que me conduziu mesmo, que depois até eu fiquei desnorteada, porque não era eu que estava ali, era o próprio Espírito Santo que estava me conduzindo ali, eu estava totalmente desligada. Foi num culto de jovens na igreja de um pastor amigo nosso, que é o pastor Rogério. E aí, acho que, se eu não me engano, foi o primeiro culto de jovens que eles fizeram. Eu tenho uns 2 anos. Tem uns 2 anos. E, no caso, eu e o Ministério do Louvor da igreja, eles chamaram a gente para tocar junto com eles. Então a menina falou assim, olha, são esses louvores aqui, se vocês quiserem, pode sentirem à vontade, pode ministrar o louvor. Eu falei, eu vou ficar aqui no meu canto, eu vou ficar no back, eu vou fazer só a segunda voz e é isso. Mas chegou no final do culto que o pastor foi fazer uma oração lá final, aí o pessoal do louvor teve que voltar lá pro altar pra gente poder fazer o último louvor pra finalizar, que no caso era pra finalizar, mas não foi o que aconteceu. E aí a gente foi, aí acho que a gente louvou oh, se fendesse os céus, oh, aí a moça foi louvando, do nada ela sumiu.
Aí ficou eu Foi e a embora, outra foi menina que tava me ajudando, sumiu também. Eu falei, meu Deus, só tem eu aqui agora, o que eu vou fazer? Aí continuei cantando, aí teve uma hora que eu fechei o olho assim, eu falei, Jesus, me ajuda. Seja o que o Senhor quiser, faça o que o Senhor tem que fazer e me guie. Porque se for por mim, não vai sair nada. Aí uma hora eu fechei o olho, eu só comecei a adorar. Aí cantando esse louvor, e o Espírito Santo começou a me tomar de uma forma que eu comecei a ministrar o louvor assim, de uma forma que nem até hoje, nem, como é que isso aconteceu? Isso não se repetiu, assim, lógico, o Senhor, ele age de formas diferentes, mas daquela forma, foi algo surreal que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí o Senhor ele foi e me usou para orar por duas crianças lá que estavam dançando, acho que elas deviam ter uns 7 anos, 7, 8 anos. Depois elas estavam dançando, aí eu falava, não, ora aqui por elas, e ela estava louvando, ora aqui por elas e tudo mais. Aí eu orei, aí o Espírito Santo foi, tomou eu, aquelas duas crianças, aí ficou nós três ali, debaixo do manto, assim, aleluia. E as meninas, 8 anos, elas começaram a falar em línguas, e eu fiquei, gente, O que tá acontecendo? meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida, isso foi algo assim, surreal. Eu, particularmente, falei, Espírito Santo, me desculpa, mas o senhor é doido. Doido, mas de uma forma muito boa. E olha, e depois a gente ficou, no final do culto a gente ficou numa, assim, a gente tá onde? Aí ficou o pessoal tocando de fundo, a gente deitado lá no chão, cantando. Aí, meu Deus, nossa, esse culto, assim, foi o primeiro culto de jovens que eu tive, assim, primeiro não, o terceiro no caso, que não foi da igreja que eu era, né? Depois de eu ter mudado assim, o primeiro culto de jovens, assim, que eu fiquei, meu Deus, o que foi isso? Nossa, a atmosfera, o Espírito Santo, ele tava ali, assim, palpável, dava pra sentir a presença Isso é bom demais, cara. Maravilhoso. No louvor, no meio da música, isso acontece muito, porque principalmente nesses cultos que não dá pra acabar. É a melhor parte, né? Que dá a hora do culto e o negócio não acaba, quando você vai ver, você nem percebeu que passou 40 minutos, meia hora. Verdade. Uma vez eu vi um testemunho, na verdade uma ministração do Ademar de Campos. Você conhece o Ademar de Campos, né? Meu, o cara é embaçado, né? Demais. Ele estava no evento, um evento novo agora, um evento de jovens, e ele estava ministrando louvor, e ele estava falando justamente isso, que esses momentos que a gente vive, momentos de adoração, momentos que a gente não consegue mais saber que oração, que o tempo parece que sumiu, são apenas vestígios, reflexos, pedacinhos do que a gente vai viver na eternidade. Verdade. É uma pequena amostra que o Espírito Santo ele nos dá ali e a gente fica imaginando como vai ser lá. A gente pega, se esses momentos são tão sensacionais assim, a gente não consegue nem compreender, imagine na eternidade como é que vai ser. Então a gente vê isso e vê um homem como o Ademar de Campos que fez isso a vida inteira e ali ministrando um louvor com lágrima nos olhos, e a gente fala, nós precisamos sentir isso também. Sim. E não só nós, mas as pessoas precisam sentir isso também. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e elas não entendem por que a gente é cristão, por que a gente segue a Jesus, e eles não conseguem entender quão especial é isso. Eu estava lendo esses dias, acho que é Tito, que fala da bendita esperança que a gente aguarda. E é exatamente essa que a gente aguarda, essa pátria, tudo isso, e viver isso plenamente. Às vezes, tipo assim, eu tô Vamos voltar um pouquinho antes, assim. Volta. Quando eu tava lá pros meus... Antes de eu entrar pro ensino médio, mas no fundamental, isso é um testemunho, no caso, né? No caso, meus pais, eles me ajudaram muito e foi, assim, um momento muito difícil, porque por mais que seja coisa boba de criança, assim, é algo que, sendo criança, mexe, mas, né, dos 3 até os meus 13, quase 14 anos, eu sofri bullying na escola. E aí, tipo assim, quando eu tava até o meu primeiro ano, do jardim de infância até o primeiro ano, aquilo ainda dava pra levar, assim, né? Mas chegou um momento assim que eu falei, mas por que tudo isso?
Aí teve uma época, aí quando eu fiz 8 anos, eu acho que eu tava acho que no 5º ano. Não sei. Isso aí tem que ser muito bom de matemática, né? Eu não sei, eu acho que eu devia estar no 5º Segunda ano. série. Segunda série. O que o estagiário tá falando aqui. 8 anos da segunda série. Então vamos colocar, acho que eu devia estar no 3º ano, 3º, 4º ano, e aí eu comecei a usar um colete, que era por causa da escoliose, né? E ele pegava do pescoço até uma parte da perna, que assim, só que não dava pra usar roupa por cima, porque se usava roupa por cima rasgava, então tinha que usar ele por cima da roupa. Sim, então era um monte de plástico, ferro, tudo à mostra. E a primeira vez quando eu fui no hospital, que eu fui buscar ele, eu falei, nossa, que legal! Nossa, é uma coisa tão diferente, ninguém tem, só eu tenho. Nossa, vou usar, tudo achava legal. Quando eu entrei na escola, o povo começou assim, olhar de cima a baixo, eu falei, vixi. Aí eu fui, fechei a blusa de frio e fiquei. Aquele período ali foi terrível. Dali, acho que até os 14, até eu terminar o 9º ano, eu usei ele. Você usou bastante, né? Usei acho que por mais de 9 anos, usei. Assim, frequente, 24 horas por dia, eu usei ele por mais de, acho que até uns 9 anos de uso. Nossa, depois eu tive que usar ele só pra dormir. Escoliose é desvio de coluna, não é? No caso, a minha aparece um S bem grandão. Aí isso era pra corrigir. Aí, que aí ela ia meio que parar o crescimento, né? Aí ajudou, graças a Deus. E aí, quando eu tava ali, aí eu mudei de escola, porque na escola tava só Jesus na causa. Falei, não é possível, não. Aí eu fui, aí tem acho que nessa escola, essa escola, quando eu cheguei, a gota d'água que eu falei pra minha mãe, não quero mais ir pra escola. As pessoas, elas julgam só porque eu sou uma pessoa, eu falo, mãe, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa, assim, a senhora gosta de estar perto de mim? Poxa, filha, que isso, não sei o quê. Lógico que eu gosto, você é uma pessoa muito legal, você é bonita, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, é porque as pessoas na escola não falam isso. Aí, e na época eu era meio putinha, então eu não entendia. Aí quando eu mudei de escola, que eu fui pro 6º ano, aí começou a ficar mais frequente. Aí o pessoal ficava assim, não senta perto dela não, porque senão você vai pegar germes. Não, deixa ela. Aí tipo assim, era um banco assim, desse tamanho, aí sentava eu aqui e o restante do pessoal aqui. Aí uma vez, quando eu tava no 8º ano, aí eu falei, mãe, eu cheguei, acho que foi o dia que eu cheguei em casa, eu estudava de tarde, cheguei, já era ia dar 7 horas já, eu cheguei, minha mãe tava lá, eu sentei na mesa, falei, mãe, não aguento mais, não quero mais isso pra mim, as pessoas não gostam de mim, elas têm nojo de ficar perto de mim, não gostam de sentar perto de mim, não gostam de falar comigo. Aí ela foi, aí eu chorando, ela chorando junto, não chora filha, mas ela tava chorando. Aí ela falou assim, filha, isso tudo é pra forjar o seu caráter. Nada disso que acontece, tudo isso que acontece com a gente sempre tem um propósito. E ali eu percebi que não era ela falando, era o Senhor falando através dela. Aí ela falando assim, tudo isso que a gente passa na vida é por propósito maior. Porque o Senhor, ele tem planos pra gente, futuros. Mas para isso a gente tem que passar por um processo. E ela falou, no processo ele é difícil. Só que a gente não pode se deixar levar pelas situações ruins. Por mais que as pessoas falam isso e insistem de você, você tem que saber quem você é em Deus. E por mais que as pessoas não gostem, igual você fala, elas não gostam de sentar perto de você, é porque você tem algo que incomoda elas, que é o brilho do Espírito Santo. E se elas não gostam de estar na luz, tente iluminar o caminho delas, porque ela falou, né? Mas não de uma forma assim, com a palavra do Senhor, aos poucos, no caso. E aí eu falei, mãe, mas por que isso acontece comigo desde tal época, isso não passa, não sei o que, eu já tô cansada. E ela, filha, tudo são processos. A gente não entende os planos do Senhor para nossa vida. E tudo isso que acontece, a gente tem que, infelizmente, aceitar,
deixar acontecer, porque o Senhor ele vai agir nas nossas vidas. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas ele vai agir, porque é tudo no tempo dele. Aí eu entendi. Ela, mas não fica assim, tá bom? Sou sua mãe, tô aqui. Falei, amém, mas depois eu fui orar, e aí o Espírito Santo foi, e depois conduziu minha mãe de novo. Era, filha, e tudo isso que aconteceu também, era um inimigo também, querendo marcar você, de uma forma ou de outra, porque ele sabe aquilo que o Senhor tem na sua vida. E ali eu também descobri que o Senhor realmente, porque eu estava em dúvida nessa época, será que Deus tem mesmo um propósito na minha vida? Ou isso não é besteira? Ou isso não é coisa da minha cabeça? Mas não, aí ali eu descobri, depois eu fui orar, falei, Deus, por favor, eu não tenho nada para falar. Só sabia chorar, eu tinha 12 anos, só sabia chorar. Eu falei, Jesus, eu não tenho nada para falar, vou ficar aqui, não vou falar nada, só vou chorar, e chorava. Aí eu senti assim, o Senhor falando assim, de uma forma muito, o Espírito Santo, no caso, falando de uma forma muito branda no meu coração, se acalma. O Senhor, Ele ainda há de fazer grandes coisas na sua vida. Falei, amém. Glória a Deus. E você conseguir, no momento a gente não consegue enxergar, né? É. Assim, ali na hora eu fiquei, tá bom, amém. Mas aí depois eu vi que o Senhor, depois daquele dia, o Senhor ele foi cuidando de tudo. Ele foi realmente me dando amizades de pessoas que realmente iriam edificar a minha vida, que me trariam um ensinamento, por mais que elas não, assim, a maioria não fosse cristã, mas que agregariam de uma forma boa na minha vida, para que aquelas feridas, elas meio que cicatrizassem, não ficasse algo tão marcado assim, né? Mas foi um período meio difícil assim, mas o Senhor, ele me deu graça, e hoje em dia só vitória. Legal é agora quando a gente olha para trás e fala, não, agora eu entendi. Verdade. Mas só que no momento é sempre difícil, é dolorido, mas é entender a mesma coisa. Que nós temos uma esperança e faz parte do nosso propósito. Sim. Hoje, por exemplo, você tem propriedade para lidar com pessoas que sofrem desse mal, que sofrem disso nas escolas. Você pode ajudar muitas pessoas com o seu testemunho, com a sua vida. E isso faz parte do nosso propósito, né, de estar nessa terra. Faz parte de onde a gente tem que estar para falar do Evangelho de Jesus. Qual público a gente precisa agregar, e Deus, ele pensa em tudo isso. Verdade. Ele já sabe tudo que vai acontecer, então ele nos direciona e ele vai falando, ele vai nos forjando, e quando chega uma certa etapa da nossa vida, ele fala, ó, eu quero que você faça isso. E foi para isso que você passou por tantas coisas, para que hoje você tenha repertório. Então, nada é em vão. Nada é em vão, tudo é bagagem, tudo é testemunho, tudo é... Eu costumo dizer que tem muito a ver também com o público que a gente tem para alcançar. Muito, muito a ver. Sim. Igual, a gente está aqui no podcast, se você entrar lá no menu do podcast, lá você vai ver que tem um monte de vídeos. Tem uns 50, mais de 50 vídeos lá, mais de 50 pessoas diferentes. E cada uma dessas pessoas tem a sua história. Sim. Aí você vai ver pessoas que foram presas, que hoje pregam dentro da cadeia. Será que se ela não fosse presa, ela pregaria lá? Talvez sim, talvez não, mas provável que não. Então a gente vê que tudo isso, depois que a gente olha para trás, a gente vê a mão de Deus direcionando até isso. E o Senhor é algo que eu não sei se eu vi num vídeo, eu ouvi alguém falando para mim, ou ouvi alguém falando para outra pessoa, e eu ouvi que era o Senhor, a gente passa por situações na nossa vida, em determinados momentos. O Senhor, ele age na nossa vida, ele faz com que aquela situação seja resolvida, aquela dor seja tratada, para que futuramente a gente possa cuidar de pessoas que estiveram da mesma forma que nós estivemos. É isso, e esse papel de cuidar passa muito pela igreja, né? A igreja também tem que ter esse papel de agregar pessoas, de trazer essas pessoas que sofrem disso para perto. Eu vou até perguntar para você, não sei se já aconteceu com você conhece alguma história de pessoas que sofrem bullying dentro da igreja. Você já viu isso? Olha, não, mas assim, eu acho que não essa parte de xingar, de ficar
zoando, mas acho É um que tratamento, né? de desdenhar de pessoas, assim, eu já vi muito também. Então. De fazer acepção, né? Ter aquela panelinha, e aí essa panelinha exclui um só porque um é diferente, ou porque não gosta, porque isso, que aquilo. Na verdade, o bullying é só um nome gourmet pra isso, né? Aí você fica tipo assim, meu, é algo que a igreja tinha que ser de uma forma totalmente diferente, Oposta. mas que as pessoas, eu não sei o que acontece com a mente, a cabeça do ser humano, que não sei. E aí a pessoa, da mesma forma que age no mundo, traz pra dentro da igreja e fica essa bagunça toda e acaba ferindo outras pessoas também. E isso é uma coisa muito chata. Eu acho que isso é também um problema, né? Que às vezes a gente deixa passar batido, a gente às vezes se apega com outros pecados que também tem que ser combatido, mas às vezes a gente pega um e escolhe um pecado na nossa mente e fala, vamos bater nesse. Sim. E o resto a gente fecha o olho e vai vivendo, igual uma igreja antiga, que já funciona há muitos anos. Ela já sabe o que fazer, já sabe como lidar com as coisas, e muitas vezes a gente cai no erro de pegar uma coisa ali e ficar batendo, e os erros internos como esse, ninguém fala. Igual a acepção de pessoas. A Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas. Só que a gente às vezes faz. Chega uma pessoa diferente na igreja ali, esse aqui não dá não, esse cara aí não dá pra colar com a gente não, porque ele é isso. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é exatamente a mesma coisa que as pessoas fizeram com você, só que de uma forma um pouco diferente, um pouco mais bonitinha, só que para Deus é exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que é um tema a ser pensado nas igrejas também, de vários outros erros que a gente tem que aprender e corrigindo com o tempo, isso é muito. Verdade. Eu acredito que como igreja, a gente tem que procurar se parecer com Cristo em tudo, e o tempo todo. E isso vai até das maiores falhas até as menores. E não deixar nada de lado. E não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado, assim, né? Tudo aquilo que vai contra a lei de Deus, tudo que vai contra a palavra é pecado. Seja ele... A pessoa só isso. Não, é pecado. Não existe pecadinho, pecadão. É pecado. Todo pecado ele é uma ofensa a Deus, né? Porque Deus é santo. Sim. E qualquer coisa que a gente faça de errado, isso é um grande ataque à santidade de Deus. Existem pecados, por exemplo, que a Bíblia chama o pecado para a morte, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é um pecado que Deus fala que não tem perdão. Sim. Só que existem um monte de outros pecados que Deus coloca no mesmo balaio. E isso aqui tá errado, e pronto, acabou, e é isso aqui. Então eu acho que a gente precisa tratar pecado como pecado, independente de qual seja. Sim, verdade. E procurar seguir uma vida cristã saudável, mais parecida com Jesus. E buscar todos os dias a santidade, porque nesse mundo que a gente tá cada vez mais difícil. Você estuda, né? Faz faculdade, né? Estudo, Como que é pra você, faculdade? Olha, te falar que quando eu entrei na faculdade eu estudava de manhã. Aí eu comecei a trabalhar e tudo mais, eu tive que mudar o meu turno. De manhã é melhor, né? Mais tranquilo. Eu prefiro de manhã. Você é humanidade, né? É bem melhor de manhã, nossa, que maravilha. Mas eu comecei a trabalhar e meus períodos de trabalho de manhã eu tive que mudar pra noite. E bem no dia que eu pedi transferência, a gente estava conversando sobre... foi no grupo de jovens, a gente estava conversando pelo WhatsApp, o líder ele abordou, eu tava literalmente indo pra faculdade nesse dia, o primeiro dia no noturno, eu conversando com eles, aí ele abordando o assunto de como a vida do estudante, assim, tanto na escola quanto na faculdade acho que ainda pega mais o cristão mesmo. Sim. E tanto porque são diversos tipos de pessoas, de faixa etária diferentes, com pensamentos totalmente diferentes, com condutas, ideologias totalmente diferentes, que, como eu posso dizer? E geralmente são opostas à nossa, né? Completamente. Principalmente os professores, né? Principalmente os professores. Quando eu cheguei na sala, acho que eu fui uma das primeiras, mas a sala já estava lotada, assim. Eu cheguei cedo e a sala estava cheia.
Cheguei junto com o pessoal, abriram a porta lá, entrei, sentei bem no fundo, lá porque eu sentei, eu só fui vendo o pessoal entrar. Aí entrava, aí foi dando horário pro professor chegar e juntar os grupinhos, eu só ficava ouvindo os assuntos, né? Aí eu fiquei, meu Deus do céu, isso é tudo que a gente tava falando quase agora no celular, meu Jesus amado, e agora? Porque assim, o tanto a questão da parte do homossexualismo é demais dentro da faculdade, a questão de toda a identidade de gênero, né? Olha, ideologia de gênero é algo que mais, eu acho que é a coisa que mais predomina nas faculdades. Questão de religião também, muito, assim, na minha turma tem ateu, tem umbandista, tem tudo. Nossa, Isso porque você estuda o quê? eu estudo isso porque eu estudo arquitetura. É arquitetura, então mas se fosse filosofia. Nossa, ia ser terrível, meu Deus do céu. E eu já fico assim, eu sou a pessoa que eu tô prestando isso aqui, mas eu também não tenho nada nos assuntos que estão rolando. Eu não consigo fazer isso. Na e verdade, aí, eu tô prestando atenção aqui, aí eu presto atenção em outra coisa e não escuto mais o que você tá falando, entendeu? Às vezes isso acontece, mas às vezes eu tô aqui assim, só olhando pra lá, mas eu tô prestando atenção aqui também. Aí eu fico, não é possível que essa pessoa tá falando isso. Aí às vezes estão falando uma coisa da igreja, eu falei, meu, tá errado. Não é assim. Aí você fica querendo ver, mas tem uma coisa que eu aprendi é que tem certos momentos que a gente não pode dar a nossa opinião assim, né? Assim, por exemplo, tem uma pessoa falando, a igreja é isso, a igreja é aquilo, você é cristão, você é da igreja, você sabe que aquela pessoa tá falando que tá errado, mas tem vezes que a gente não pode chegar e interromper, porque nem sempre vai dar muito certo. Faculdade, o cristão, primeiro, ele precisa ser muito bem preparado, em questão para entrar em qualquer discussão, em qualquer assunto, ele precisa ter a fé dele firmada. É igual eu acredito que o cristão ele pode ir em qualquer lugar e pisar em qualquer lugar, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só que para você ser essa igreja que vai para qualquer lugar e pisa em qualquer lugar, você precisa ter a sua fé firmada, você precisa ter a sua consciência plena e firmada em quem é Jesus para você e beleza. Você estando nesse ponto, você estudou, você conhece a Bíblia, você conhece a história, você conhece tudo isso, você consegue ter argumentos para falar com essas pessoas. Agora, se você não faz nada, você só tá ali, você só tá ali, aí é melhor você ficar bem quietinho mesmo, porque você vai ser um serviço para o que você vai fazer ali. Esqueci o que eu ia falar. Que beleza. Na opinião. Tem uma moça que eu conheço, ela fez até o 6º semestre de arquitetura. E ela, isso que saiu. E ela era cristã. E aí a gente conversando e tudo mais, aí ela, eu saí da igreja e saí da faculdade porque a faculdade, isso é arquitetura. Porque chega num semestre e a gente começa a aprender sobre os tipos de arquitetura, mas isso vai abrangendo uma parte de religião. Aí eu fiquei, será que ela tá estudando arquitetura mesmo? Aí eu fiquei meio assim, né? Aí isso começou a me gerar muitas dúvidas sobre. Aí eu começava a questionar os meus pastores e não sei o quê. Mas aí eu vi que eles não sabiam, mas não respondiam aquilo que ela queria. Eu vi que eles não sabiam, não queriam me responder, não sabiam como me responder. E aí eu saí. Não tô mais na igreja, eu tô aí, seguindo minha vida, mas é isso. Pra mim, acho que eu acredito em Deus, mas não sei, mas eu não concordo muito com tudo que tá ali na Bíblia. Tá bom, entendi, moça. Não era normalmente falar que eu não conhecia muito ela que se abriu pra mim, né? Mas aí eu falei, olha, o que eu posso te dizer? Aí ela, você tá fazendo arquitetura, né? Eu falei, tô. Aí ela, cuidado. Eu falei, cuidado? Ela, cuidado, porque vai chegar uma época que você vai começar a aprender isso. Eu falei, tá bom. Aí uma vez eu encontrei ela de novo, aí ela, e aí, tem qual semestre? Tô passando pro 5º, e aí? Já começou a ter aquelas matérias? Eu falei, ainda não, mas se eu te falar que independente
matéria que eu tenho, eu sei que eu sou em Deus, creio naquilo que o Senhor tem pra mim, e é isso e nada vai mudar. Ela, nossa, entendi, que legal, né? Falei, e eu acho que a senhora deveria seguir dessa mesma forma, porque a senhora era, ela não é tão velha assim, né? É que eu costumo. A senhora era cristã e tudo mais, saiu por causa da faculdade, mas eu acho que... E também não ficou com a faculdade, né? E nem ficou com a faculdade, porque não tem nem sentido. E acho que a senhora tinha que buscar voltar à presença de Deus de novo, porque quem já... Eu falei pra ela, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. A musiquinha, né? Quem já pisou... E aí ela... entendi, verdade, né? Mas... Dane-se, né? Tudo faz como tudo fez. Fala. Tem essa frase, o pessoal fala muito, né? Eu acredito em Deus, eu tenho Deus no coração, mas eu não acredito na Bíblia. Aí você ele põe de interrogação e você fica, né? É estranho. Esse Deus que você fala que acredita, você ouviu, você conheceu da onde? Então. Você vai buscando a fonte, da onde veio. E, é uma confusão eterna. Na verdade, no fundo, na verdade não no fundo, no raso mesmo, ele quer, a vontade dele que quer prevalecer. Uhum. Ele quer colocar a opinião dele, ele cria um Deus de acordo com a cabeça dele. Sim. E ele se frustra por esse Deus morre. Eu li um livro uma vez que falava justamente isso, que o autor ele falava que ele tinha criado um Deus de acordo com a mentalidade dele, de acordo com os desejos dele, e ele começou a crer naquele Deus e um dia aquele Deus morreu. Um dia ele se frustrou com aquele Deus e aquele Deus morreu. E ele, e agora? O que eu vou fazer sendo que o meu Deus morreu? Uhum. É isso que acontece quando a gente quer criar o Deus pela nossa opinião. Sim. Porque a gente quer ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, falar de Jesus, tudo com uma perspectiva pronta. E eu acho que esse é um grande erro que a gente como igreja faz. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente já tem uma ideia própria, pronta na nossa cabeça, e a gente quer forçar os textos, dar um jeito de falar aquilo que a gente quer. Verdade. Mas é algo que, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que... que eu diminua e que o Senhor cresça. Quero me esvaziar de mim e me encher de daquilo que o Senhor tem pra mim. E quando a gente vai estudar a Bíblia, vai ler, vai fazer o nosso devocional, a gente tem que falar, Senhor, eu vou começar aqui, mas eu quero que o Senhor fale aquilo que o Senhor realmente tem para falar comigo e aquilo que eu realmente preciso ouvir e aprender e aquilo que o Senhor quer que eu passe para outras pessoas. Porque eu não quero que a minha vontade prevaleça aqui nesse momento. Não quero entender um texto aqui, não, pegar um texto fora de contexto, um pedacinho aqui, pegar aquilo para mim de uma forma que não tem nada a ver da forma que eu interpretei, mas eu quero que o Senhor realmente revele para mim o que aquilo que o Senhor quer falar para mim tem a ver com o que eu realmente preciso. E aí é assim. Muitas confusões na nossa leitura bíblica é justamente por causa disso, né? Porque a gente pega um pedacinho da Bíblia lá e fala, nossa, pega só um versículo assim, só lê um versículo, meu Deus, Deus fez isso. E a gente começa a pregar e ensinar isso, e daqui a pouco, não, gente, mas você lê pelo menos a página toda, porque não é isso que está querendo dizer, entendeu? Verdade. Não, mas a Bíblia diz assim. Não, mas dá uma lidinha lá inteiro, aí a pessoa, é verdade. Então é o texto fora de contexto. Isso aí é português, né? Interpretação de texto. É igual você pegar assim, não, dá uma palavra que fala no meu coração. Não é essa. Mas assim, dá uma palavra mesmo, fala de verdade no meu... Aí ele vai procurando. Não é essa. Pô, cadê? Eu preciso ver. Não. Aí a pessoa vai achar aquilo que ela quer ouvir naquele momento. Você será abençoado. Vai ser assim, assim, assim. Aquele texto que todo mundo coloca no portão da casa, no adesivo no carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo. O alcoólatra, as prostitutas botam no carro, tudo bota lá. Tudo posso naquele que me fortalece, e eu sou bom, eu posso todas as coisas, porque Deus, ele me fortalece. E eles interpretam esse texto assim. Aí a gente vai ver Paulo falando, Paulo fala que ele sabe viver com muito e sabe viver com pouco. Ele sabe o que é ter riquezas, mas ele sabe também o que é passar fome. Aí ele complementa, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vê que, olha a diferença. Verdade. Tem um louvor
Tamires Garcia. Não Ela sei. fez parte do Ministério Zoe. Ela canta Quieta Minha Alma. Ela canta. É. Agora ela tá bem mais diferente. E ela fez. Eu acho que esse grupo deles, Ministério Zoe, eu acho que não tem mais. Agora acho que é só É ela. só a Zoe, a menina lá, né? É só ela agora, é. Eu acho que nem esse é o nome dela. Eu acho que é Tamires Não é Garcia. esse o nome dela? Eu acho que é só o nome do. Esse é o nome dela. Ah, não sei. Esse nome que você falou agora. Tamires Garcia. Pesquisar, né? Então deve ser, então é. Então. Eu acho que é. Parece a mesma pessoa. Se não for, é um clone. E ela tem um louvor que é. Eu acho que o nome do louvor é Mais do que Tudo que fala. E ela fala realmente isso que o apóstolo Paulo fala. Já me assentei em banquete, já estive entre amigos, já fiz minha tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Ela fala, eu sei o que é ter riquezas, eu sei o que é ter pobreza, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter muita, eu sei o que é estar abastado também. Mas ela fala que, independente de tudo isso, o que vale mais é a presença de Deus. E que, independente de tudo, aquilo que em quem ela pode confiar e que sempre vai estar ali com ela é o Senhor. E esse louvor, nossa, esse louvor eu me derramo assim de um jeito. Aí uma vez eu falei, pai, o senhor vai ministrar, não vai? Aí ele vou. Eu falei, ouve esse louvor. O homem chegou, subiu as escadas. Falei, toca lá no fundo, velho. É o Espírito Santo, glória a Deus. É lindo demais. E essa é a mensagem bíblica, né? Uhum. A mensagem de seres humanos que já não valem mais nada e entregaram completamente a sua vida em prol de algo maior, a glória de Deus. Uhum. E os louvores, assim, ultimamente só tô ouvindo ela. Se você for ver meu celular, só tem louvor dela. Eu sou assim também, de época. Eu escuto só um, aí depois eu mudo, eu escuto só um, assim Se for ver vai. meu celular, a maioria dos louvores é só dela e, assim, todos os louvores dela, assim, tem a ver com a vida dela, mas todos São bons. são muito bons, mas tem todos outro lá, né, o base Até que o bíblica Senhor venha. pura. Uhum. O Aquieta Minha Alma, eu não sabia. Depois eu vi ela fazendo um podcast dela, eu assisti um podcast dela falando que ela tinha, eu esqueci, aquela doença que a pessoa desmaia do nada. Eu não lembro o nome. Faz? E assim, acho que ela tinha uns 12 anos, ela já era da igreja, se eu não me engano, ela nasceu num berço cristão também. E ela tinha essa doença, aí ela fez essa música falando assim, eu sei que mesmo sem entender você está no Você controle. até da minha alma, né? E aí ela falou assim, porque a qualquer momento da minha vida eu podia estar atravessando a rua, viesse um carro, se eu desmaiasse ali já era. O nome da Tamires mesmo. É dela? Zoe é o nome do grupo. Ah, então eu acertei. E assim, quando eu ouvi ela falando, eu falei, ela fala assim que depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, a menina, ela, a qualquer momento, ela podia ali desmaiar lá no meio da rua, um carro passar. Ela não sabia, mas ela confiava em Deus independente de tudo. E hoje ela fala, graças a Deus o Senhor me curou disso, não passo mais por isso, as dificuldades que eu passei com essa doença já se cessaram há muitos anos, mas na época desse louvor foi por conta disso e depois disso muitas pessoas, eu falei, gente, nossa. Glória a Deus, é por isso que é bom a gente conhecer a história dos cantores, a história das músicas, né? Sim. Porque às vezes a gente vê que tem uma história muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Verdade. Eles já estavam vendo aquela que o F-Hop gravou lá, aquele fio que se rompeu. Nossa, Essa música é sensacional. maravilhoso. E essa música não é deles, não é da F-Hop. O compositor dela acho que é Felipe da Guia o nome dele. É um nordestino. Sim. Ele conta que ele escreveu essa música na laje dele, pensando na mãe dele que é costureira. Por isso que ele fala o fio. Porque ele está usando a referência do fio da agulha. Aí ele fala aquele fio que se rompeu, da minha alma até a Deus, É surreal. Então aí você começa a imaginar o fio da agulha, aí você fala, que é isso? Então é isso, é inspiração, e são letras maravilhosas que você vai ver depois, a história só fica melhor, né?
Nossa, você vai ouvindo, vai buscando realmente o significado daquilo tudo, e você fica, meu, não tem como enjoar de uma música dessa. Uma vez eu ouvi uma amiga falando assim, a gente só enjoa de uma música que realmente não tem o Senhor e o Espírito Santo ali Não, vamos lá. como referência. Eu vou ser obrigado a me manifestar agora. Vamos lá, vou manifestar. Mas... Vocês me perdoem. Vamos lá. Existem como ser cancelado no YouTube. Não, existem músicas muito boas mesmo. Uhum. Mas eu não aguento mais. Eu já escutei demais. Relaxa, eu vou... O inimigo do cancelamento. Não, é sério. Bondade de Deus. Uhum. Todo dia eu escutava essa música. Todo dia, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu preciso dar uma pausa, como aí a música é muito boa. Aí o que aconteceu? Eu escutava em português. Aí eu mudei para escutar ela em inglês. Porque aí dá uma mudadinha, né? Aí eu falo, eu não aguento mais. Agora tem que dar uma pausa. Eu não escuto. Isso não significa que eu não adoro a Deus com ela, eu não culto, por exemplo, quando alguém canta. Isso só significa que eu não estou no meu fone. Entendeu? Pra ficar ouvindo ali. Exatamente. Meu entendeu? percurso. É porque o povo, igual, principalmente com o Instagram agora, a música lançou, todo Repete. mundo. Do momento é da Isadora Pompeu lá, né? Deus eu tenho. Aí você fica no Deus eu tenho um monte, né? Aí quando você vai cantar ou escutar a música, você já fala, meu Deus, eu não aguento mais com essa música. Porque muitas vezes. Não, mas assim, aí. Se eu não me engano, acho. Nem lembro mais quem me falou isso. Ela falou assim, falei, eu não aguento mais. Na época eu tava tocando Santo Espírito, bem-vindo aqui, bem-vindo. Só que na nossa igreja, todo domingo a gente louvava ela. E a gente ficava ouvindo essa música a semana inteira, não sei o quê. Aí uma vez eu cheguei pra ela, não, vai tocar de novo, não aguento mais. Aí ela, a gente só enjoa de uma música quando a gente não sente a presença de Deus nesse louvor ou quando o Espírito Santo não se faz presente naquele louvor. Aí eu, mas, como assim? Ela Eu falei, mas não faz muito sentido não. Aí ela, pra mim faz, porque não é o louvor é de Deus, não é? Eu falei, calma lá, mas alguns são cristocêntricos, outros são ali, eu falo deprê gospel, né? É ruim. Porque tem deprê gospel. Deprê Acho gospel. que era deprê de trabalho. É de triste, né? Porque tem uns que, nossa, se tá ruim, aí você vai ouvir, não vou ouvir o louvor, você já deixa pior. Aí ela, não, mas não tem o Espírito Santo, se a gente enjoa é porque não tem. Aí eu, mas poxa, toda vez que eu ouço esse louvor na igreja eu adoro o Espírito Santo, mas não é algo que eu vou ficar muito. Mas olha que impressionante, exatamente, olha que impressionante. A minha igreja teve uma época que era épocas, né? Uhum. Tinha um louvor novo, a gente ensaiava o louvor novo e usava ele até ficar velho. Então a gente ia. Mas olha que impressionante, eu não consigo, não escuto essa música na semana porque eu já escutei ela demais. Só que no momento da adoração é diferente. Você consegue completamente diferente. Você está ali ministrando um louvor e você puxa essa música, o Santo Espírito, a bondade de Deus. Você consegue se entregar naquele momento e você consegue também não escutar ela na semana. Com certeza. Entendeu? Porque... Aí eu falei pra ela, eu não sei, eu vou perguntar pros meus pais, que eu acho que isso não vai... Eu era novinha na época, ela devia ter uns 10, 11 anos. E ela me falou, acho que ela era um pouco mais velha, que devia ter uns 12, 13 ela devia ter. Aí eu fiquei assim, mas eu vou perguntar pros meus pais pra ver. Da sabedoria aos 13 anos. Eu vou perguntar pros meus pais pra saber, porque eu acho que não faz muito sentido. Aí eu perguntei, não tem nada a ver. É lógico, tem gente que compõe louvores assim que parecem ser cristãos assim, música parece, mas que realmente não são. Mas que de uma forma ou outra ali pode mexer com a alma, não de um jeito assim. Que seja o Espírito Santo de fato mesmo, mas que realmente tem os louvores que são cristocêntricos, que a gente realmente sente a presença de Deus ali de uma forma tremenda, mas que não sei pra gente ficar ouvindo isso todo dia. É muito complicado de você filtrar isso. Porque se o seu filtro for o cantor, eu vou
eu vou cantar essa música aqui porque ela é do cantor gospel. Se Sim. ela é do cantor gospel, ela é boa. Ela é boa, aham. Entendeu? Tá, mas o que a gente faz com as músicas do GC Aguiar agora? Entendeu? O que a gente faz com as músicas do JA, da Priscila Alcântara? O que a gente faz? Se as músicas eram boas, agora elas são ruins, Só por causa... entendeu? Então não é um filtro muito bom. Não é não. Porque assim, o JA tem louvores assim maravilhosos. Tem um que eu gosto, que eu tô ouvindo ultimamente, que é A Reforma. Que fala É sobre... dele essa? É, Acho que eu não que é conheço. ele e a... Não é essa não. Não é essa não. É o JA e a... Chama... É uma cantora antiga também, dos... Cassiano. Acho que é, não sei. Eu preciso ver de novo. Eu acho que começa com S o nome dela, não sei. Mas, meu, fala sobre Josias. Não, Josias não. Não, é Josias, tá certo. Fala sobre Josias. E, meu, esse louvor, assim, é uma coisa que fala, enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com o pecado, o povo não percebe que... Meu, é um louvor assim que você fica, só que você vai olhar pra tudo que tá acontecendo agora e você fica, onde é que tava tudo isso? Né? Porque dividir o mesmo espaço com o pecado, que ele fala que não. Mas... que acontece toda essa trajetória que aconteceu com ele e depois disso vira o que acontece, que aconteceu agora, de segue a mesma coisa. Shirley Cavalheiros, o nome dela. Isso. Entendeu? Isso. É, eu não sei o que não, mudaram aqui. Aí, meu, assim, GCH também tem muito... Eu nunca fui muito fã de muitos louvores dele, mas... Não, ele é o Deprê, é o que você falou. É, porque se eu quisesse ouvir o louvor e fosse ouvir o louvor dele, eu ficava pior do que eu Não, tava. mas tem músicas boas, igual aí, o que você vai fazer? Igual essa música, não vamos cantar mais essa música do JA. Uhum. A música é bíblica, tudo, mas olha o que ele se tornou, meu, e aí, Não. como é que eu vou, então, Deus recebia lá, agora não recebe. Mas e aí, o que a gente faz na nossa vida? Qual que é o filtro? E a gente fica nessa confusão. E para saber se a fonte que dá vindo é boa, é difícil a gente saber disso, Uhum. até porque como a gente vai saber se realmente tem sinceridade no coração do cantor? Verdade. Igual, beleza, a música é muito boa, a Bondade de Deus é boa, Uhum. mas boa, a música é boa. Como eu vou saber o coração do autor quando ele está escrevendo a música, no que ele está pensando? Não tem como. Meu, é difícil, então a gente precisa ir pela letra, é bíblica, a música é correta, Fala biblicamente. que tá Vamos pra Bíblia cima, mesmo. entendeu? E vamos, é isso aí. É. Ai, mas essa questão de louvores assim é algo que a gente tem que analisar muito. Porque tem aquela música Aleluia. Aquela aleluia lá. Eu descobri que a pessoa que compôs ela não era cristã É, isso é isso e que a aqui. tradução é totalmente diferente daquilo que a gente canta. Mas é porque cada um canta do jeito essa música, né? Uhum. E eu nem sei qual é a original. Eu sei que o original não é muito legal. Mas não, é. assim, pouquíssimas coisas, assim, algumas coisas falam sobre personagens da Bíblia, se eu não me engano. Faz um tempinho que eu peguei essa tradução. Mas que, assim, a tradução dela original não tem nada a ver com o que a gente canta mesmo. É, quem trouxe acho que foi a Gabriela Rocha que gravou primeiro, aham. né? Que é bem diferente da. Muito bem diferente da outra. Muito diferente. Já que eu já comecei a ser cancelado mesmo, então vamos acabar com tudo agora, entendeu? Não, é porque assim, a gente pensa falando nesse negócio de música, de cantor, dá pra colocar várias pulgas atrás da Sim. nossa orelha. Eu mesmo já pensei muito sobre isso. Porque a gente tem músicas que são praticamente ícones da igreja. Que, por exemplo, vão estar até na harpa e eu apoio. A harpa tem que ter, eles vão colocando os hinos conforme o tempo, Sim. né? Tem um hino que vocês vão conhecer, que, meu, tem que estar, que é Além do Rio Azul. Ah, claro. Esse hino é sensacional. Uhum. Além do Rio Azul, tem o escudo. Maravilhoso também. Os dois são do Voz da Verdade. Sim. Os dois são do Voz da Verdade. Só que quando a gente vai conhecer quem é o Voz da Verdade, em música eles são bons. Uhum. Mas em Bíblia eles são péssimos. Sim. Eles são, tipo assim, muito ruins. E aí, o que a gente faz? Não canta mais as músicas? Entendeu? Se a gente for falar isso, não vamos cantar mais o Além do Rio Azul. Não. Terceira Guerra Mundial. Misericórdia. Entendeu? Olha, é um assunto assim bem...
E essa questão também, não só dos louvores, mas vamos colocar, dos adoradores, que eles também têm que estar, assim, eles têm que estar com a palavra na ponta da língua. Tem que, assim, porque tem muita gente, muitos cantores gospels, que estão ali cantando, louvando, adorando e tudo mais, mas que não tem um cotidiano, uma vida realmente de entrega ao Senhor, de devoção ali, de estudo, estudar a palavra, buscar. Aí tem eu gosto muito dele cantando, eu não lembro. Ele canta junto com acho que ele canta junto com a Gabriela Rocha. Isaías Salles, né? Isaías Salles. É ele? Não, então não é ele não. É um Augustino. Lucas Augustino. Isso, ele mesmo. Uma vez eu estava rolando pelo meu feed do Instagram e apareceu um vídeo dele. Eu já vi. Isso eu já vi, isso é da hora. Gente, eu fiquei, meu Deus do céu, que vergonha que eu senti por ele. O pastor pergunta sobre algo a ele. Que isso, né? O cara se embananou todo no negócio simples de responder que era da Bíblia, que ele tinha. É obrigação de nós cristãos sabermos, assim, pelo menos, o básico não, mas pelo menos ter uma intimidade assim com o Senhor, com a palavra, e pelo menos saber responder aquilo que o pastor nos pergunta ali na hora. Mas não, gente, que vergonha. Chamado oral da igreja. Que vergonha, eu fiquei, meu Deus do céu. Aí você fica tipo, não é só ele que é assim, tem muitas outras pessoas que são assim. Aí você fica assim, e são coisas assim que as pessoas elas têm que se tocar, nossa, eu passei essa vergonha, né? Poxa, eu tenho que mudar. Hoje em dia eu não sei, mas eu espero que ele tenha, né? E é por isso também que nós criamos um podcast para você aprender de Jesus, aprender a palavra de Deus, para você não passar vergonha, entendeu? Para quando as pessoas te perguntarem, você seja capaz de responder. Verdade. Entendeu? Então esse conteúdo aqui, tudo isso que a gente faz também é para agregar o seu conhecimento bíblico, nas suas experiências, para que você seja apto a responder qualquer um que perguntar para você a razão da sua fé. É isso aí. Para a gente finalizar, deixa aí suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito por ter estado aqui. Não parece, mentira, parece sim, muito, que eu fiquei muito nervosa durante esse momento. Eu vim aqui pensando aqui, meu Deus do céu, o que eu vou falar, o que vai ser. Mas o Senhor, ele fez fluir, fez com que tudo fluísse naturalmente, e com base em tudo que nós falamos aqui, eu creio que o Senhor, ele possa ter trago algo na sua vida, nas nossas vidas também, que com base nisso que nós falamos em questão de processos, louvores, que você possa deixar com que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, da maneira dele, no tempo dele, sem querer apressar as coisas, porque o Senhor, ele tem um propósito nas nossas vidas. E esse propósito tem um processo para ser passado até chegar nesse propósito. E é tudo no tempo do Senhor, não adianta a gente querer apressar. Então, espere no Senhor, confie no Senhor e isso, bola pra frente, pra cima. É isso aí. Obrigado, Atali, por cooperar com a gente aí. Deus abençoe você, sua família. E é isso aí, bora pra frente, Amém. Falando de Jesus, vivendo a Cristo. E você que chegou até aqui, não fecha o vídeo ainda não. Curte o vídeo, irmão. Não esquece, curte o vídeo, deixa o seu like, não vai embora antes de dar um gostei aí, comenta, compartilha. E você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço e até a próxima.